Vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. O título da pregação é Permanecendo em Cristo, segunda parte, de um total de 4 que iremos fazer no capítulo 15, com o mesmo tema. E essas 4 pregações abordarão o mesmo texto, ou seja, os versículos 1 a 11 de João 15. É como se fosse uma pequena série dentro de uma série maior, que está abrangendo os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Então, lendo o mesmo texto que li na semana passada e abordando, obviamente, pontos diferentes. João 15, 1 em diante, o Senhor Jesus Cristo fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar. Santo Deus, Pai de toda a sabedoria, dá-nos entendimento para entender essas palavras do Senhor Jesus Cristo, especialmente no que vamos explorar hoje, em torno dos versículos 4 e 5. Que Teu Espírito Santo dignifique a Tua palavra em nossos corações, dando abertura neles, dando docilidade para aprender e muita vontade de aplicar. Não há nada mais importante na nossa vida, nada mais importante nesta semana que se inicia amanhã, nada, do que nós crentes vivermos para Ti, uma vida que Te agrada, olhando para o alto. E não há nada na vida de quem está aqui sem Cristo mais importante amanhã ou em qualquer dia da sua vida, mais importante do que entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida eterna depende disto. Em nome dele, Cristo, que eu te peço, te entrego cada vida aqui presente. Amém. Falamos que Jesus entrou numa nova fase na conversa com os discípulos, agora dizendo que esperava deles trabalho, produção, frutos, e que só havia uma maneira deles atingirem esse objetivo, que era permanecendo nele. A ênfase desse texto de 1 a 11 é a necessidade dos discípulos permanecerem em Cristo. Falamos isto semana passada. Coloquei 5 pontos em que Jesus enfatizava aspectos da sua permanência, da permanência do crente nele. Primeiro, o crente está sempre sendo trabalhado pelo Pai para continuar produzindo frutos. Segundo, Deus nunca dirá um basta na nossa produção de frutos. Esses 2 pontos abordei na mensagem passada. Terceiro ponto, o discípulo de Cristo é totalmente dependente dele. É o ponto que nós vamos abordar hoje. Quarto,
O discípulo é responsável por permanecer ou não em Cristo. E quinto, o que são esses frutos produzidos por quem permanece em Cristo? O quarto e o quinto pontos abordarei em mensagens posteriores. Hoje vamos então ao terceiro ponto, que é: o discípulo de Cristo é totalmente dependente dele. No final do versículo 4, ele diz, e no comecinho do 5, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você arrancar o galho de um cajueiro, por exemplo, que está em floração, aqueles cajus que iriam brotar daquele galho, obviamente nunca nascerão. Os brotos ali vão morrer no momento que você arrancar o galho. Para produzir fruto é necessário o galho estar conectado, ou o ramo conectado à árvore. É elementar, qualquer criança sabe disto. A aplicação de Jesus é direta. Para produzir frutos, o discípulo precisa permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos, os discípulos. Então, se arrancar de mim, não vai produzir fruto algum. Permanecer aqui tem a condição de estar em comunhão com Ele. Já explicamos na mensagem passada como seria esse que não dá fruto, que o pai arranca e lança fora, esse será queimado. Eu expliquei tudo isso, não vou mais comentar. Então, quando ele diz aqui que o discípulo precisa permanecer nele para dar fruto, do contrário, não dá, ele quer dizer estar em comunhão com ele, afinado com ele, obedecendo a ele. Nenhuma grande novidade até aqui. Aí no final do versículo 5, ele faz uma afirmação fortíssima, famosa, pelo peso dela. Porque sem mim nada podeis fazer. Como uma moeda que tem dois lados, aqui está uma verdade que tem dois lados, e eu quero explorar um e outro. O primeiro lado é o poder sustentador do Senhor Jesus Cristo. Ele sustenta. Só existe uma condição para dar sentido a essa afirmação: ele ser Deus. Que alguém que diz para um grupo de homens: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer, tem que ser Deus. Um gerador de poder, de onde sai poder para sustentar, para manter, para dar condição, para capacitar. Se não fosse assim, essa seria uma afirmação enlouquecida de alguém que está fora das suas capacidades normais, ou uma afirmação mentirosa de alguém que sabe que não está dizendo a verdade, um farsante, ou no mínimo muito arrogante. E de fato, quem não crê em Cristo como Deus, avalia esta frase de uma dessas formas. Como não é muito comum achar que Jesus Cristo era louco, mesmo os que não creem nele como Deus, talvez alguns acham que ele mentiu, enganou, não foi sincero, aí é mais provável que muitos achem assim. Ele não abriu o jogo, ele iludiu aqui, pode ser. E outros simplesmente acham que ele era extremamente arrogante, a ponto de dizer uma coisa dessa. Obviamente uma arrogância misturada com um pouco de
desconhecimento do próprio poder dele. Quem crê na Bíblia e crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é uma das pessoas da Trindade, conclui gostosamente que esta frase só pode ser dita por quem é Deus e se sente muito confortável em crer que Jesus Cristo é Deus. Uma das pessoas da Trindade. Temos falado já bastante, desde o começo do capítulo 14, sobre a Trindade, e vamos falar mais ainda à frente. O Senhor Jesus Cristo participou da criação do universo de modo ativo, ou a segunda pessoa da Trindade, talvez seja melhor colocar assim, o Logos eterno participou da criação do universo de modo ativo. Ele ainda não havia se encarnado como homem, como Jesus de Nazaré. Mas o Logos, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, participou de modo ativo. É muito difícil nós separarmos milimetricamente o papel do Pai e o papel do Filho e do Espírito Santo na criação. O que exatamente o que um fez, o que o outro fez, o que o outro fez, não dá, é misterioso demais para nós. Mas a Bíblia faz uma certa separação. Então, até onde nós podemos compreender, é válido estudarmos essas passagens um pouco e orar por entendimento para termos ao menos uma vaga ideia do que realmente se tratava cada papel de cada pessoa divina na criação. Ou, no mínimo, sabermos o fato de que houve uma separação. Já é suficiente. Houve uma separação de tarefas. Uma separação em que, ao mesmo tempo, tinha uma superposição. Claro, aliás, é um só Deus. Mas o fato é que eu quero levar vocês a alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 2, eu gostaria que chegassem lá. Hebreus 1 e 2. O versículo é tão bonito que eu vou ler, até para pegar o contexto é melhor. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Agora está a parte que me interessa neste contexto. Pelo qual também fez o universo. Então, claramente o Pai fez o universo através do Filho. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim, Colossenses 1, 16 e 17, falando de Cristo, o contexto é este, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante como não diz que foi criado por ele, por meio dele, através dele, sendo o meio utilizado por quem criou. Já vimos que foi o Pai, utilizou ao Filho como um meio e como um fim, no sentido de para ele, visando a ele. Colossenses 1, 16 e 17 acabamos de ler, e João 1 e 3, dá a mesma ideia de uma participação fundamental do Senhor Jesus Cristo na criação. Desde João 1 e 1, no princípio era o verbo, Logos, segunda pessoa da Trindade, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma das passagens mais diretas sobre a divindade de Cristo, claro.
Ele estava no princípio com Deus. Não teve origem de existência. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De novo, a ideia de instrumento. Ele foi um instrumento. Faz a afirmação de uma maneira positiva e agora negativa, pelo outro lado. O que eu quero dizer, como se João dissesse, é que sem ele, nada do que foi feito se fez. Se tirasse logo o logos da história, se tirasse a atuação dele na criação do universo, não existiria universo. O mosquito não existiria. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a participação dele é total, é absoluta, é 100%. Então conclui-se nas nossas pobres palavras, nossa mais pobre ainda compreensão, é algo como se o Pai houvesse concebido, planejado e arquitetado o universo, toda a criação, especialmente para o Filho, visando o Filho, e entregou a execução do trabalho da criação ao Filho. Tudo com a supervisão do Espírito Santo. Não li aqui, as passagens que eu li não falaram no Espírito Santo, mas obviamente poderia ler muitas, que mostra também a participação do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, na criação. Faríamos isso sem nenhuma dificuldade. Então, para o que nos interessa aqui, nós podemos afirmar com segurança que Cristo é o Criador do mundo. Então aqui está falando, quando ele olha para os seus discípulos e diz assim, sem mim nada podeis fazer, ele está falando de uma maneira a mais total, a mais plena possível que alguém possa imaginar. Não é de uma maneira relativa, dentro de alguns contextos que deveríamos explicar melhor. Não. É de maneira total. Não pode fazer nada mesmo. Porque ele criou tudo o que existe. Alguns que até creem na existência de um Deus criador, dizem que os deístas, por exemplo, o mundo foi criado por um Deus criador, e depois de deixado de lado a própria sorte, a figura que na teologia se vê de uma maneira mais clássica para explicar este pensamento é de um relojoeiro, que construiu um relógio, deu corda no relógio e o deixou ali funcionando até um dia parar de funcionar. Deixou lá. Então, muitos creem em um Deus que criou tudo, mas que fez assim, deixou de lado. Certamente talvez o principal motivo por que acham assim é porque veem tanta injustiça no mundo, tanta miséria, tanta desgraça, tantas coisas ruins, que dizem, não é possível que um Deus justo, um Deus, falamos isso pela manhã inclusive, um Deus santo, um Deus poderoso esteja no controle de tudo. Não dá. Então a maneira que eu tenho, a pessoa pensando, a maneira que eu tenho de conciliar na minha cabeça a existência de um Deus todo poderoso e de um mundo velho, desde que ele deixou aqui, só pode ser assim. Ele nos abandonou, a própria sorte está aí a desgraça. Mas, obviamente, não é assim a interpretação, porque a Bíblia explica de uma maneira muito clara o que de fato acontece para o mundo ser assim, estar assim e tudo mais, que eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas eu quero ler Hebreus 1 e 3. Eu li o 1 e 2 de Hebreus. Eu quero ler agora o 3. Eu parei no 2 de propósito, porque o 2 fala da criação, falando do Filho pelo qual também fez o universo. Muito bem, fez o universo e abandonou o universo, conforme acham muitos, como já falei. Mas olha o que a Bíblia diz. Deveriam ler esses versículos que pensam assim, pelo menos leem, são cultos, mas deveriam crer neste versículo. Ele, Cristo, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser divino, do ser de Deus, ou seja, divindade de Cristo, mais uma vez afirmada. Aí vem,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí continua, depois de ter feito a purificação dos pecados, continua a passagem. Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Cristo não apenas criou o universo, mas claramente aqui ele não abandonou a própria sorte, mas ele mantém tudo, ele sustenta tudo pela sua palavra. Já vimos Colossenses 1:17, e eu quero mostrar aqui Salmo 104. O que aconteceria se Deus resolvesse deixar de manter sustentando o mundo? Salmo 104, versículos 27 a 29. Salmo 104, 27 a 29, diz: todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Todas as criaturas que precisam de alimento para existirem. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Aqui vale para um besouro, vale para um elefante, vale para o mais poderoso dos seres humanos, vale para uma bactéria. Vocês têm muito sentido falar em respiração de bactéria. Eu sei o seguinte, é que vale para tudo o que existe, respirando ou não, ar ou água, ou seja o que for, mas se Deus mantém vivo, fica vivo. No momento em que Deus corta a existência, para de existir. Então, resumindo, quando Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer, antes de qualquer coisa, eu vou já entrar no aspecto espiritual, que é o que ele quis falar em primeiro lugar, mas eu comecei de lá para cá, dizendo o seguinte, que mesmo no aspecto da manutenção física, estava valendo o que ele estava dizendo para aqueles discípulos, só que ali não é só para eles, é para qualquer ser humano, ou para qualquer criatura, ou qualquer animal, qualquer coisa. Ele pode dizer para qualquer coisa que exista. Ele vai andando e vê um passarinho voando no céu, diz: sem mim, passarinho, você nada pode fazer. Aí vem uma cobra pelo chão, diz: sem mim, serpente, você nada pode fazer. A mesma frase ele pode dizer para todo e qualquer ser que existe. Então, em primeiro lugar, é importante se verificar isto. O bombear do seu coração, seja você aqui crente ou não, crente forte ou crente fraco, salvo ou não, perdido, destinado ao inferno, não importa. Todos nós aqui temos um coração bombeando dentro de nós. No momento em que Jesus Cristo quiser, o seu coração para e você deixa de viver. E pode ser que ele queira uma forma diferente de fazer com que deixe de viver, através de uma doença, através de um acidente. Não preciso falar aqui das formas de morrer, que vocês bem sabem, mas seja com a forma que ele adote, foi ele que adotou, foi ele que assim quis, e é ele quem tira a respiração, para que todos voltemos ao pó, em termos físicos. Há o outro lado da moeda. Como eu disse que essa verdade tinha dois lados. Mas antes disso, ele fala da sustentação espiritual. Agora vamos para os discípulos. Agora vamos deixar de lado os mosquitos, os animais, até os homens, que não podem ser classificados como discípulos de Cristo. Vamos nos concentrar no que são, nos que são salvos.
pela fé em Cristo. Ele fala de uma sustentação causada por uma ligação profunda, muito mais do que nós podemos imaginar. Que tipo de ligação? Que tipo de ligação ele nos ensina pelas Escrituras? Na conversão, a pessoa morre para o mundo e recebe de Deus uma vida nova. Falamos isso, acho que toda pregação se fala nisso, e todo evangelismo fala nisso. Só que, entrando um pouco mais fundo, esta vida que a pessoa diz que encontrou uma vida nova, e de fato encontrou, ela não foi tirada de um estoque misterioso de vida que Deus tem ali ao lado, e dá para a pessoa, pronto, uma vidinha nova para você aqui. Aí outro se converteu, pronto, uma vida nova para você aqui. Uma coisa que ele tem ali à parte. Não, Deus não tem esse estoque. A vida que o novo crente recebe ao se converter é a própria vida de Cristo que ele injetou em nós. Ele é tão poderoso que não apenas nos deu vida, mas ele compartilhou, ele repartiu a vida dele conosco. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim em Gálatas 2, 19 e 20, passagem importante. Porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, se você gosta de grifar sua Bíblia, aqui é uma passagem boa. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida dele, ele estendeu para você, como eu comentei. Não lhe foi dada uma vida paralela a dele, ou separadamente dele, mas a própria vida dele, ele estendeu para nós. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele repartiu a vida dele. Experimente olhar para seu pai querido, sua mãe querida, seu filho muito amado, muito doente, talvez às portas da morte. Experimente repartir sua vida com ele. Não tem nem como imaginar isso. Foge completamente da nossa capacidade, da nossa compreensão. Porque se desse, muitas mães fariam, muitos pais fariam, muitos filhos fariam. O que eu posso fazer para dar um pouco da minha vida para ele? De vez em quando alguém arranca um rim e dá para o irmão que está precisando, ou coisa assim. Isso é algo de mais perto que tem do que eu estou dizendo, mas está tão longe de você dizer assim: eu vou repartir a minha vida, a minha existência, a minha própria existência, eu vou estender até você. Chega nem perto do nosso poder. E ele faz isso. Olha o tamanho da vida dele, do poder dele, que ele faz isso com milhões de pessoas. Não sei se chegam a bilhões os salvos, mas se chegarem, não teria nenhum problema. Ele estenderia sua vida para bilhões, trilhões de salvos, porque é infinito. O poder dele, a vida dele é infinita. E que vida ele passa para nós, ele estende até nós. Porque se você pudesse transmitir ou compartilhar um pouco da sua vida para o seu ente querido que está partindo, e você jogasse um pouco da sua existência sobre ele,
existênciazinha fraca, né? Eu não sei nem se eu queria. Não quero sua vida, não. Não, mas deixa eu lhe dar um pouco da minha existência. Não, com essa cabeça aí, quero nada. Sofre muito, é muito confuso. Eu não quero a tua vida, não. Então, se nós pudéssemos dar a nossa existência, um pedaço da nossa pessoa, não só fisicamente falando, mas especialmente falando de uma maneira imaterial aqui, seria uma doaçãozinha muito fajuta. Porque eu nem imagino os problemas que você tem dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, eu não sei. E se você me diz, eu sei 5%. E você não sabe o que eu enfrento. Então, se eu disser, eu vou lhe dar um pedaço da minha vida, não, pastor, pode ficar. Muito obrigado. Até isso, se nós pudéssemos fazer, seria algo muito aquém. Porque Jesus Cristo dá a vida dele aos seus discípulos, mas que vida! Uma existência de alguém que não tem pecado, que é santo, que é eterno, que é todo-poderoso. Gente, isso ultrapassa muito nossa capacidade de entendimento. Na conversão, se você é uma pessoa convertida, você pode dizer que foi vitalmente unido com Cristo. E a ideia da videira com o ramo reflete essa união vital de uma maneira muito boa, que nós somos ramos dele. O ramo se alimenta da seiva que vem da raiz. A gente passa então a ter a mesma essência da vida que ele tem. Co-participantes da natureza divina, nos disse o apóstolo Pedro. Então o poder de nos sustentar em todos os aspectos vem totalmente dele. Sustentar fisicamente, sustentar psicologicamente, moralmente, espiritualmente, em todos os aspectos. O contexto aqui, ele fala em produção de frutos. Claro, o contexto fala disso. Eu alarguei bem antes, e então, aplicando mais para o contexto, sem mim, esses frutos que eu estou dizendo que eu gostaria que vocês dessem no meu serviço, não vão dar fruto nenhum. Aliás, sem ele não seria nem ramo, quanto mais dar fruto. O segundo lado da moeda é a nossa nulidade à parte dele. É até uma certa consequência da primeira parte. Se todos nós dependemos dele, então nós não valemos nada sem ele. É praticamente o mesmo aspecto de outra forma. Como eu falei, é um outro lado, mas da mesma verdade. Nós seremos totalmente incapazes de alguma coisa sem ele. Então é dentro desse contexto de que nós precisamos do poder dele para nos sustentar, que ele exorta. No versículo 4, então, voltando a João 15. João 15 e 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não tem sentido nenhum o crente pensar em produzir frutos para Cristo sem estar profundamente concentrado no seu relacionamento pessoal com Ele. Eu quero enfatizar este aspecto. Relacionamento pessoal com Ele. Permanecei em mim. Não é assim. Permaneço na minha igreja, hein? Continue membro de uma boa igreja. Não deixe uma igreja boa. Permaneça. Não. Olha, você começou a servir na igreja lá há muitos anos como diácono. Permaneça nisso. Se não como diácono, pelo menos aí como tesoureiro, sei lá. Mas permaneça num nível elevado de qualidade de serviço cristão. Permaneça nisso. Você começou. Não.
Você é um evangelista, eu lhe fiz evangelista, o meu Espírito que eu enviei para você, lhe deu vontade e jeito de falar o evangelho, nas praças, distribuindo folhetos. Muito bem, permaneça nesse serviço, não desista. E você que eu mandei para a África, fique lá. Não, não tem nada a ver com isso. O que ele diz neste pedaço de versículo, não é nada disso. Mas permanecei em mim, na minha pessoa, no relacionamento íntimo, pessoal, comigo. E esta parte é mais fácil o crente não perceber, ou não valorizar. Tem de cultivar isso de uma maneira mais disciplinada, contra as possibilidades, hoje as condições de tempo que a gente tem, de interesses de todo jeito. Essa parte é muito difícil. Talvez seja mais fácil ir para a África, ser missionário lá, do que cultivar, de fato, uma intimidade com Cristo, lutando contra o pecado que ainda habita dentro de si, lutando contra as coisas do mundo que lhe arrastam para perder tempo em muitas coisas, confundindo o que é ganhar o pão do rosto com o que é muito mais do que isso, confundindo suas obrigações como ser humano e misturando tudo e não reservando tempo, mente, coração, vontade para cultivar esse relacionamento com Ele. Mesmo que o crente sirva muito na igreja, então, seja esforçado no evangelismo, como eu comentei, incansável no trabalho de Deus, se ele tem um relacionamento pessoal fraco com Cristo, seus frutos nunca passarão de umas uvinhas nanicas, defeituosas, sem gosto, anêmicas, enfeiando e baixando a qualidade da produção de frutos dentro da igreja a que você pertence, de maneira mais pessoal, e no reino de Deus de uma maneira mais geral, mesmo além da sua própria igreja. Há um aspecto prático nessa ordem do Senhor Jesus Cristo. Olha, não é nem um aspecto prático, é uma ordem prática essa dele. Como se ele dissesse, a melhor prova de que você é um verdadeiro ramo meu, mais do que trabalhando, mais do que servindo, é buscando-me cada vez mais, sendo dependente cada vez mais de mim, se alegrando cada vez mais em mim. Esta é a única maneira, meus discípulos, pela qual vocês poderão dar fruto. Mesma coisa ele está dizendo. Para os que, isso é gostoso, muito gostoso, os que levam a sério a sua permanência em Cristo, os que entendem, os poucos que entendem e praticam este segredo de vida cristã. É muito confortador a garantia dele. E pesa de uma maneira espetacular, pesa no bom sentido, é agradável o tamanho do peso do conforto que as palavrinhas que vêm a seguir têm. Versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Para quem não valoriza muito isto, eu temo que seja a maioria dos crentes, eu digo valoriza no sentido mais fundo, essas palavras que vêm depois são boas, sem dúvida, são boas, legal, eu permaneço nele, ele permanece em mim, razoável, né? Razoável. Mas não tem o peso, irmãos, de um conforto para quem diz assim, eu vou sacrificar coisas desta vida para
me jogar nos braços de Cristo, eu vou aumentar de fato o meu conhecimento com a pessoa dele, eu vou cultivar isto. Senhor, eu vou perder algumas coisas. Senhor, tem algumas vontades aqui que eu vou ter que matar. Eita, Senhor, lá vou eu. Mas é o que eu devo fazer? É o que tu queres que eu faça? Entendo, pelo menos teoricamente, que não há caminho mais nobre para eu seguir, e eu vou por aí. Lá vou eu. Porque eu vou cultivar meu relacionamento contigo para valer. Aí ele diz assim: ótimo, experimente. Porque eu permanecerei em você. Você pode perder coisas aqui, pode perder oportunidades aqui de diversão, de dinheiro, ou de coisas do dia a dia, alguns até listas, pode até perder, mas você vai ganhar. Ganhar o quê, Senhor? Ganhar de mim. Você vai ganhar um pedaço maior de mim. Já está entendendo? A sua vida, que é minha, que eu estendi até você, vai ser uma vida mais rica. Você vai ter gozos que você nunca conheceria com seus filhos, com seus pais, com sua profissão, com seu dinheiro, com sua saúde, com seu carrão. Nunca, você nunca conheceria o gozo que você vai conhecer à medida que você vai crescendo na permanência em mim, na minha pessoa, no meu espírito, aumentando o conhecimento de mim. Experimente para ver como eu vou lhe enriquecer de uma maneira que você nunca imaginou, mas eu vou fazer de você uma pessoa riquíssima, só com a minha presença, e esse só não é bem só. Então, essas palavrinhas que para muitos quase não pesam, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Legal. Não é bem assim. Isso é uma promessa de vida, de uma qualidade de vida incalculável. E outra coisa, não apenas ele garante a qualidade da própria pessoa dele em nós, mas ele fala da garantia de fornecimento, de que ele vai dar aquilo de uma maneira que não tem o maior perigo de cessar, uma maneira absolutamente certa. Como se ele dissesse algo: nunca vai haver da minha parte, nunca, uma falta de correspondência com você, se você é meu ramo e permanece em mim e cada vez mais dá fruto. Enquanto você, meu discípulo, estiver me buscando, e aí sim, me servindo como uma consequência dessa busca pessoal, trabalhando para mim, orando para mim, eu sempre estarei disponível. Nunca vai faltar seiva a você. Nunca. Agora veja se você pode ter uma garantia dessa com relação às coisas do mundo. Veja se seu filho está vivo amanhã, você garante? Veja se a sua casa está em pé amanhã. Você não sabe de nada. Nem o próprio Deus, nem Ele próprio garante uma continuidade das coisas deste mundo. Ele garante continuidade espiritual das coisas eternas, incluindo aqui a permanência nele. Eu garanto. Pode faltar tudo na sua casa, mas a minha seiva nunca vai faltar dentro da sua alma. Isso aqui é uma garantia. O pavor de um bom pedreiro, já tive vários quando construía,
Geralmente um bom pedreiro, ele tem qualidade boa e tem uma velocidade boa de trabalho. O pavor dele é um servente lento. Que a produção dele não acompanha o ritmo. Já vi muitos pedreiros reclamando. Na época me chamavam de doutor, né? Doutor Mauro, não dá aqui, ele não... Eu acabo a massa, acabo o cimento aqui, e ele não traz, o reboco parou, porque ele não me acompanha. Me arranje outro servente, porque esse aqui não está dando. Há um descompasso entre a produção dele e o que está ao lado pode fornecer. Isso poderíamos aplicar para qualquer coisa. Jamais um crente pode ser tão fiel, trabalhador, produtivo, um monstro, no bom sentido da palavra, na produção de serviços a Cristo. Nunca ele vai ficar a ponto de esperar de Cristo o fornecimento do que for preciso para ele produzir mais, e mais, e mais. Nunca. Ele está aí querendo realmente nos fornecer a seiva dele cada vez mais. Quem, versículo 5, a segunda parte, quem permanece em mim e eu nele, os dois aspectos agora, eu já disse que se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Então, tudo bem. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Fruto, mas antes a palavra fruto tem outra. Muito, 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 muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então não se acostume a dizer, porque o meu trabalho é limitado lá na igreja, porque eu sou um crente fraco, porque isso, porque aquilo, porque está sobre você essa responsabilidade. Vamos falar inclusive na próxima mensagem sobre esta questão da responsabilidade do crente, acreditar nisso, levar isso a sério, porque as promessas de Cristo são as mais seguras possíveis. Você quer dar muito fruto? Você quer ser um crente de uma qualidade excelente para o reino de Deus? Quer? Permaneça em Cristo e aumente a sua intimidade com Ele, porque Ele vai permanecer em você, vai lhe dar cada vez mais seiva, cada vez mais fruto. O Pai vai limpar você cada vez mais para que você dê mais fruto. Já expliquei isso na mensagem passada. E você vai acabar dando muito fruto. Duas palavras ao crente para encerrar. Você sabe que nada pode sem Cristo. Talvez na escola dominical as criancinhas estejam cantando aqui João 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. Não sei nem se tem uma musiquinha com esse versículo, mas ele é tão famoso, tão conhecido e que é capaz de ter. Pelo menos na pregação você já ouviu não sei quantas vezes, na escola dominical, nos livros que você leu, tudo bem. Mas de que forma isso tem influído no seu dia a dia? Então você precisa melhorar de saúde. Eu gostaria de ter uma saúde melhor, sua, dos seus parentes. Você está convicto de que precisa de Cristo para isto? Aumentar o seu salário, de fazer mais amoroso com as pessoas, ter mais amor no seu coração, menos ódio, menos preguiça, isso, aquilo. Qualquer coisa que você pretenda nesta vida material, imaterial, você tem a absoluta convicção de que sem Cristo você não vai conseguir. Isso tem um efeito prático no sentido em que o crente sempre fica preocupado em ultrapassar a linha do esforço próprio, que é uma dificuldade na vida de todo crente. Até onde eu vou, a Bíblia diz que o poder é de Deus, o efetuar é de Deus. Nós damos frutos porque Deus nos dá para fazer esses frutos. Cristo habita em nós. Então, vem de Deus. É arrogância achar que vem de você. Ao mesmo tempo diz, você cuide. Ora, cuide de quê se não sou eu? Não importa se não é você. Cuide e cuide.
Vou falar disso na próxima pregação. Então, todo crente sério, ele passa a vida todinha meio, a palavra angustiada é forte, mas preocupado com esta linha. E o importante não é se ele ultrapassa ou não essa linha às vezes, ou se ele fica aquém ou além. Creio eu que para Deus o importante é ele ver o crente preocupado com esta linha. Esse aí entendeu a minha palavra. Esse entendeu que eu que faço tudo na vida dele. E esse também entendeu, pelo menos aceitou, ou pelo menos entendeu que há uma ordem, talvez não entenda a mecânica por trás da ordem, mas ele entendeu a ordem de que ele tem que zelar, e zelar, e zelar muito pela vida dele, por cada detalhe, por cada palavra que sai da boca dele, cada pensamento que sai da mente dele, ele é responsável. Então, aquele meu filho ali, ele está preocupado com esta linha, ótimo, e eu vou orientá-lo. Agora você vai, como eu falei, pode ultrapassar a linha, ficar para lá, ficar para cá, às vezes você é para um lado, é pelo outro, e eu estou fazendo demais aqui, pesou meu coração, eu não estou nem pedindo a Deus há uma semana sobre esse assunto, só trabalhando, está errado, passei a linha da minha responsabilidade, não estou fazendo nada por isso, só faço pedir a Deus dentro de uma rede, que é isto, nenhum telefonema sobre esse assunto, não vai ser assim, está errado. Então o crente sério, ele sabe que essa linha é difícil, mas o importante então, repito, é saber que existe a linha e querer entendê-la, e querer conservá-la no lugar certo, e Deus saber o seu coração. Então, a consequência prática de que você nada pode sem Cristo, é que lhe evita o aspecto de você exagerar no seu próprio trabalho, nas suas próprias providências para aquilo que você gostaria de que fosse realizado na sua vida. Segundo ponto, é claro que o ramo, com o ponto de contato com a árvore, danificado, quebrado, mas não todo, um pedaço só, um pedaço ligado e um pedaço desligado, esse ramo vai ser fraco, claro, ele vai ter uma produção muito pouca. E há alguém com um facão ao redor, ansioso para danificar ao máximo a sua ligação com a árvore, você como ramo. Muito cuidado com o diabo, não lhe dê chance, ele não vai conseguir lhe arrancar totalmente, porque você está com a salvação garantida pelo selo do Espírito na sua alma, mas ele pode danificar bastante a sua ligação com Cristo. Então fica só esta lembrança, aí tenha cuidado com ele. Uma palavra ao não crente, ao não salvo ainda pela fé em Cristo. Eu falei que todos estão ligados fisicamente a Cristo para viver. É um pequeno animal, inclusive você, obviamente. Mas infelizmente, nós não podemos dizer que você está espiritualmente ligado a Cristo. Há uma citação que eu achei muito interessante de um homem chamado Ellicott, que diz o seguinte, abrindo aspas: o homem que vive sem fé em Deus, e eu diria sem fé em Cristo, a mesma coisa, pode ser reputado como existente, mas não como vivo. Olha só. Pois perdeu de vista o alvo verdadeiro do seu ser. São das frases mais interessantes que eu tenho lido ultimamente. Vou repetir. O homem que vive sem fé em Deus, ele falou, eu falaria Cristo, está no mesmo, pode ser reputado como existente, mas não como vivo, pois perdeu de vista o alvo verdadeiro do seu ser. Então, para esse amigo ou amiga que está nessa situação, eu complemento, você pode, além de ser existente, de você existir, mas você pode ter vida hoje. Claro que eu falo aqui vida espiritual, a vida
como nós conhecemos, biológica você tem. E foi isso que o autor aqui também quis dizer, obviamente. Então é só pedir a Cristo: enxerta-me, Senhor, enxerta-me na tua árvore, ou melhor dizendo, em ti, que és uma árvore, metaforicamente falando, e eu quero ser um ramo desta árvore maravilhosa. Enxerta a minha vida insignificante nessa árvore linda que tu és. Me ajuda, me dá arrependimento, que eu consiga me arrepender dos meus pecados, e eu quero me dedicar a ti, quero produzir para ti, e será tão bom quando eu começar a produzir minhas primeiras uvinhas, e eu terei muito prazer em dedicá-las a ti. Não somente as primeiras uvinhas, mas todas as uvas que eu espero sejam gostosas, doces, úteis às pessoas e agradável a ti, que eu vier produzir na minha vida. Dá-me esta salvação. Peça a Cristo, Ele lhe dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos faça entender como nós somos fracos em crer nas promessas de Cristo, que são claras, como esta que eu coloquei hoje aqui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Que nós possamos levar esta afirmação de Cristo como um dos grandes alvos da nossa vida, deixando de lado muitas coisas que nos atrapalham aqui e concentrando no que interessa: crescer no teu conhecimento pessoal. É em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém.